nesse momento o Apocalipse capítulo 1, dos versos 9 ao 20. Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao verso de número 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como uma voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como um sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra neste momento. Te peço, meu Deus, que o Senhor traga luz aos nossos corações, que a Tua palavra seja ministrada e revelada para nós nessa noite, para que possamos aprender mais de Ti, para a glória do Teu nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós fizemos uma pequena introdução ao livro, né, a esse texto de João, e nós falamos algumas coisas importantes para que a gente possa entender como será o estudo do livro de Apocalipse, nessa literatura apocalíptica. E aí nós vimos que, primeiro, quem escreveu, né, foi João, estava numa ilha, isolado, ali sentenciado à prisão perpétua, né, ele não poderia ter mais liberdade, e ali já na sua idade avançada, ele tem uma visão, ele tem ali um encontro com Jesus, e Jesus começa a revelar a ele as coisas que hão de acontecer. E aí a gente entendeu também, falamos algumas coisas, sobre a nossa linha de pensamento, né? Nós vamos trabalhar em cima de uma linha amilenista, né? Nós acreditamos que o milênio de Deus é um milênio simbólico, né? Ele se dá da primeira vinda de Jesus até o momento que ele raiar nas nuvens. Nós acreditamos também que a grande tribulação, foi a pergunta do nosso irmão Vinícius, essa grande tribulação já aconteceu com os apóstolos, com a geração dos apóstolos, e hoje nós estamos vivendo realmente os últimos dias, na nossa ótica, os últimos dias, esperando Jesus raiar a qualquer momento. Nós não acreditamos que terá um momento preliminar de um arrebatamento de um grupo, né? Nós não acreditamos nisso. Essa é uma linha mais pentecostal e neopentecostal, onde tem aquele filme Deixados para Trás, reflete muito bem essa linha de pensamento.
E aí nós não acreditamos assim, nós acreditamos que quando vier Jesus agora, já será para julgar a nação, separar o joio do trigo, né? E os que estiverem na direita vão morar com ele eternamente, e os que estiverem na esquerda irão ser condenados ali junto com Satanás e seus anjos. Então, essa é uma linha bem preliminar. E aí hoje, sim, uma coisa interessante também que precisamos entender é que todo esse livro é um livro que alguns filósofos vão dizer que é um livro alegórico. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que muitas das coisas que estão aqui são figuras de linguagem, certo? Por exemplo, quando João vai ver uma grande besta ou um grande dragão saindo, não é um dragão literalmente que vai aparecer, não é isso. Isso é uma figura de linguagem, isso é uma forma que o escritor bíblico traz a ideia para que aquele leitor que é do povo de Deus, quando lesse, entenderia. Por quê? Porque ele estava preso e tudo que ele fosse escrever, o Império Romano iria interceptar a carta e ler. Então ele não poderia escrever de forma clara, ele não poderia falar de forma aberta, porque senão ele estaria entregando o ouro, não é? Então ele escreveu vários simbolismos, várias figuras de linguagens. Lógico, tem coisas que ele literalmente viu de uma forma e aí escreveu, né? A gente vai ver, vamos começar a separar algumas coisas, mas é interessante que a gente entenda que ora vai ser algo literal, ora vai ser algo simbólico, certo? E aí a gente vai começar essa caminhada nesse contexto agora. E a partir do verso 9, João tem a visão do Cristo glorificado. E aí no primeiro versículo ele está dizendo, eu, João, vosso irmão, né? Ele está escrevendo essa carta para as igrejas que estão ali na Ásia, e aí ele vai dizer, eu, vosso irmão, companheiro nesta tribulação, no reino e na perseverança. Toda vez que o escritor bíblico vai falar em perseverança, é perseverar em quê? A gente já falou aqui outras vezes. Perseverar é porfiar, é permanecer firme, permanecer fiel, né? Então, no reino e na perseverança, na causa da palavra de Deus. Então, os irmãos daquela época, eles eram perseguidos. Perseguidos por quê? Por uma causa, certo? Por exemplo, se nós pensarmos no nosso cotidiano hoje, se você defender uma bandeira, o Brasil está tão dividido, um grupo é de esquerda, né? Um grupo é de direita, até se você ficar no meio, você é taxado, né? Então, se você for de direita, por defender aquele pensamento, você é perseguido. Se você for de esquerda, você é perseguido. Então, a ideia de que se você defende uma causa, você será perseguido por aquilo que você defende. E João vai dizer aqui, logo nesse versículo 9, que ele estava, o quê? Na tribulação, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João está dizendo, olha, eu estou preso por defender uma causa, por defender e acreditar num Cristo que morreu, mas que ressuscitou e voltará para nos buscar. Essa era a mensagem que os discípulos e os primeiros cristãos davam naquela época. Os irmãos vão lembrar que João, não esse, mas o Batista, o que ele pregava? Quando ele estava lá no rio, ele falava o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino, né? Então, Cristo, quando veio o reino dele, e aí ele vai dizer, Jesus, o meu reino não é deste mundo, né? Mas ele iniciou o seu reino, né? Então, naquele momento ali, a partir do ministério de Jesus, quando ele trouxe e ensinou a 12, e desses 12 veio os primeiros cristãos, a causa era arrepender-se, voltar-se para Deus por meio de Jesus,
porque Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então esse era o discurso, essa era a mensagem pregada. Além disso, além de que as pessoas precisavam se arrepender, as pessoas precisavam confiar que Jesus estaria voltando. Isso era o que Paulo bateu muito na tecla da igreja de Corinto. Os irmãos vão lembrar, quando Paulo vai defender que Jesus realmente ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Então, todos os discípulos batiam na tecla que Jesus estava vivo e estava prestes a voltar para buscar a sua igreja. Então, os irmãos ali cristãos acreditavam e confiavam nisso, a ponto de venderem as suas propriedades. A gente vai ver no livro de Atos que os irmãos faziam o quê? Vendiam os seus bens, vendiam as suas casas, entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para serem repartidos. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus estava prestes a voltar. Se Jesus estava prestes a voltar, não importava eu ter casa, não importava eu ter bens, porque tudo isso vai passar e eu vou viver uma vida ao lado de Jesus. Então esse era o discurso. E quanto mais o Império Romano lutava para neutralizar esse grupo, essas pessoas que estavam introduzindo esta palavra, que nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu, vamos morar lá. Então, enquanto o Império Romano perseguia esses irmãos, mais a igreja de Deus crescia. Amém? E aí João vai dizer, olha, por causa desta palavra, desta tribulação, eu estou aqui preso na ilha de Patmos. E aí ele continua no verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O domingo. Domingo. O sábado era guardado pelos judeus, né? Mas quando Cristo veio, qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Num domingo. Então, a partir daí, os primeiros cristãos começaram a, não é guardar, mas o dia do Senhor não era mais o sábado, o dia do Senhor era o domingo. Então, João está dizendo, eu estava num domingo, em espírito ali, em adoração, né? Talvez em conexão com Deus, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí já começam as primeiras figuras de linguagem a aparecer. Quando João vai dizer que é como se fosse uma voz de trombeta, que voz de trombeta é essa? É uma voz mesmo, uma trombeta soando? Não, mas é a voz de alguém, uma voz forte, uma voz grossa, uma voz que preenche o ambiente. Amém. Amém. Né? Eu não tenho essa voz, né? Botaram até um efeito aí para ver se ajudava o pastor. Mas é uma voz que preenche o ambiente, né? Meus irmãos estão rindo da voz do pastor, né? Rapaz, tá vendo? Eu vou dizer uma coisa aqui, eu sei que os jovens vão pegar para fazer meme. Eu, uma vez, estava pregando numa igreja, Mivaldo, estava auxiliando numa igreja, e aí, terminou o culto, foi bênção, né? Palavra e tal. Terminou o culto, um irmão me chamou e disse, pastor, o senhor é igual Anderson Silva. Aí eu até fiquei, né? Anderson Silva forte, né? Bate, ele, por quê? Aí ele, bate muito, mas fala fino. Aí me quebrou, rapaz. A mensagem foi só lapada, né? Bate muito, mas a fala é fina. Jesus te ama também, viu? Jesus te pega. Não? Então a ideia aqui, quando João vai falar de como uma voz de trombeta, é uma voz forte, uma voz que quando fala, todo mundo percebe, né? É a voz de Jesus. E aí ele diz, verso 11, dizendo, escutou atrás dele, tá? Imagine a cena, né? Ele está aqui no dia de domingo em espírito, ali em comunhão com Deus, e ele escuta uma voz, como uma voz de trombeta, uma voz grossa, forte, dizendo a ele, dizendo o quê? O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Então, essas igrejas aí eram as igrejas ali da Ásia, né? Eram as igrejas que, muitas delas, se não todas, eu preciso só confirmar essa informação para não falar besteira, Paulo plantaram algumas delas, né? Então, nós vamos falar dessas igrejas mais na frente, não vou me ater a elas. Mas a ideia é que esta carta, essa visão, esse livro que Jesus estava dizendo para João escrever, ele tinha um destinatário. Era para essas igrejas. Então, o primeiro ponto que nós entendemos é que, lembra lá, nosso irmão Mivaldo vai lembrar da pergunta que ele fez semana passada, da escola histórica, né? Nós cremos que parte desse livro, ele foi direcionado para um público naquele momento. Mas ele serve para nós ou não? Serve. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, tudo que está aqui serve para nós também. É nosso manual de fé e prática. Agora, se nós formos ver pelo pé da letra, se nós formos ver de forma literal, o destino era essas igrejas. Agora, como a gente já falou algumas vezes lá no estudo da carta de Paulo, o profetismo bíblico, quando Deus fala através do profeta, a mensagem que o profeta traz não é limitada ao profeta. Ela ultrapassa gerações. Não é? Quando Isaías pregou, falando de um Messias, de um Melech Machia, de um rei ungido, que viria para restaurar a sorte de Israel, ele viu Jesus? Ele pensava que talvez fosse para a época dele. Mas a pregação, o profetismo bíblico não está limitado ao profeta. Ele fala aqui algo que vai acontecer anos na frente dele. Pode ser que aconteça no mesmo período do profeta. Agora, tem coisa que só vai acontecer lá na frente. Não é? Então, o que João vai falar, que vai ver, vai escrever, está direcionado para essas igrejas, mas esse profetismo bíblico que terminou em João, que cessou em João, vai nos atingir hoje. Porque muitas das coisas, se não 90% das coisas que estão aqui, já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Amém? E aí o texto continua. Estamos em que versículo agora? 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então, qual é a cena que está acontecendo aqui? Se a irmã Laodiceia está andando no meio da rua, aí chega uma voz bem grave perto dela. Laodiceia. Primeiro ela vai dar um grito, né? Aí olha, né? Depois não quer ter mesmo, né? Que essa cena aí. Então, ele virou para ver, João virou para ver quem é que estava falando. E aí, quando ele vê, ele olha, ele vê o quê? 7 o quê? Candelabros, né? Candeeiros de ouro, né? E no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem. Então, ele está vendo 7 objetos. Que objeto é esse? Candeeiro. É candeeiro? Candeeiro ou... Então, depende depende da forma aí, né? Da versão da sua Bíblia. Então, na versão que está aqui, é candelabros. Na versão que está aqui. Na minha, 7 candeeiros. Então, é aquele instrumento que serve para o quê? Iluminar, né? Então, ele viu em volta ali, e no meio desses 7 itens, ele vê um homem semelhante a um filho do homem, né? Com vestes, antes de falar das vestes, filho de homem. Lá nos evangelhos, nós vamos ver muito, né, a expressão filho do homem. O próprio Jesus falando dele como filho do
homem, né? Então, João está dizendo, há um filho de homem. O filho de um homem é uma pessoa, é um homem, né? Com vestes. Aí ele vai falar especificamente das vestes desse homem. Como é que ele estava? Com vestes talares, cingido à altura do peito, né? Com um cinto de ouro. Passa. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, como neve. Então veja, ele está trazendo traços daquele homem que ele viu. Em algum momento ele disse que era Jesus? Não. Ele não disse que era Jesus. Ele está dando traços de quem era esse homem. Ele não tinha reconhecido ainda. Ele vai dizer que a cabeça dele, né, e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, cabelo branco. Os olhos eram como chama de fogo. Aí a ideia aqui é, estava pegando fogo os olhos de Jesus? Não. Eram olhos, era um olho que resplandecia. Visão, um olho lindo, um olho bonito, um olho que você olha assim e chama a atenção. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. Quando você olha num bronze polido entre o sol, ele traz uma luz, né? Ele traz né? Um brilho. Então ele está dizendo que os pés dele ali brilhavam como um bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como um som de muitas. Eu estive em Foz do Iguaçu recentemente. Pense num som lindo, é o som de muitas águas. Já foi na praia, bem cedo, o barulho do mar quebrando, as ondas quebrando ali. A voz de Jesus era assim? Não. Mas ele está dizendo que era uma voz, ao mesmo tempo forte, grossa, era uma voz doce e agradável a ouvir. Quando você chega no mar, está só você e o mar, e aquele barulho daquela onda quebrando ali, é muito gostoso de ouvir, não é? Era a voz de Jesus. Uma voz doce, uma voz que ao mesmo tempo grave, ao mesmo tempo que como fosse uma trombeta soando, mas é uma voz linda de se ouvir. Na mão direita de Jesus, que ele não sabia que era Jesus ainda, ele está dando traços. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Agora veja, como é que ele viu ali estrelas? Ele olha para o céu, será que caberia na mão desse homem 7 estrelas? Não. Ele estava vendo ali algo brilhando na mão dele que ele trouxe a ideia como se fossem estrelas. Ele viu ali na mão dele, né? E da sua boca saía uma afiada espada de 2. A gente já viu texto bíblico falando que a palavra de Deus é como uma espada de 2, que vai na junta e dividindo ali a alma, né? Então veja João o que está fazendo aqui. João está dizendo, olha, vocês, filhos de Jesus, vocês cristãos, quando você vê uma espada saindo como uma espada de 2 gumes, é o quê? A palavra. Jesus estava ali agora com a sua palavra para deixar para os seus filhos. Então, é uma espada que estava saindo da boca de Jesus ali? Não, não era uma espada que estava saindo da boca. Mas João estava tentando dizer, olha, ele estava trazendo consigo a palavra de Deus. Ele estava com ele, trazendo ali mensagem de boa esperança, mensagem de boas novas. Essa é a palavra de Deus. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você consegue olhar para o sol meio-dia, o sol a pino aqui no meio do Alzé do Pinho? Com o olho fechado, né? O rosto de Jesus brilhava, né? Na Bíblia, mais uma vez, nós vamos encontrar uma passagem de um rosto de alguém brilhava. Quem lembra? Moisés. Então, quem escuta essa palavra, o rosto dele está brilhando como um sol, vai trazer
lembrar de quem? De Moisés. E o rosto de Moisés brilhava por quê? Porque ele estava na presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus estava cobrindo Moisés. Quando ele desceu do monte, o rosto dele era como um sol. Quem está vendo, lendo isso, está lembrando de Moisés e está vendo que esta pessoa que João está vendo, estava também na presença de Deus. Estava também na glória de Deus. Estava ali revestido da Shekinah de Deus. Por isso, o rosto dele brilhava. Amém? Se eu estiver indo muito rápido, irmãos, pastor, segura aí. Estamos ainda dando traços deste homem. E aí, o que é que acontece agora? Um ato do clímax da cena. Quando João olhou para ele e viu, caiu aos seus pés como o que é isso? Ele se jogou. Quase desmaiado. Ele, quando viu aquele homem de branco, com aquele cinto, com os olhos como fogo, um rosto brilhando, os pés como latão reluzente, na sua mão direita 7 estrelas, ele se jogou, caiu na presença assim, talvez de medo, não é? Talvez a gente vai ver Isaías, quando ele vê os céus abertos na sua visão, os anjos voando com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os olhos, né, a face, cobriu o corpo, cobria a face e as outras 2 voavam. E aí o que é que ele fez? Ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um homem de impuros lábios, vou morrer. Não foi isso que Isaías fez? Vou morrer porque eu estou vendo a glória de Deus. Aí o anjo pega uma tenaz, uma brasa ali no altar, joga na boca dele e purifica a boca de Isaías. Então, João tem a mesma sensação de que, ao ver essa glória na frente dele, ele vai morrer. Então, ele se joga como morto aos pés deste homem e ele entrega a vida dele ali, né? E aí, porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Então, ele agora se revela para João, né? Jesus se revela para João ali, dizendo, olha, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sabe por que Jesus vai dizer que ele é o primeiro e o último? Porque lá no início da criação, Jesus estava lá. Quando Deus vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Jesus estava lá no começo de tudo. Por isso que ele é o primeiro de todas as coisas. Ele também vai dizer que, olha, eu sou o último, porque eu sou o fim de todas as coisas. Eu sou o início, eu sou o primeiro, eu sou o último. Volta aí um pouco, verso 17. Isso, agora 18. Aquele que vive. Ele está dizendo, olha, eu estou vivo. Estive morto. Mas esse que estou vivo. Eita, que trava a língua, né? E agora, pastor? Agora o senhor chegou numa situação que eu não entendi. Jesus está dizendo para ele, olha, antes de tudo, perceba, eu estou vivo. Ele disse isso para Tomé e para os discípulos. Ó, toque aqui. Sou eu estou vivo, eu ressuscitei ao 3º dia. Mas Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele mesmo que estive morto. Jesus esteve morto, não foi? Mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus está dizendo, olha, eu não sou esses pseudo-homens que morreram e ressuscitaram. Porque todos que foram antes e depois de Jesus, morreram, ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Todos. Quer ver um exemplo? Jesus ressuscitou quem? O amigo dele. Como era o nome dele? Lázaro. Lázaro voltou a morrer ou não? Está lá, morto o corpo dele. Mas Jesus viveu, morreu, viveu de novo, mas permanece vivo. Por isso que ele está dizendo, olha, estou vivo.
Eu sou aquele que estive morto, mas ressuscitei e estou aqui, vou viver eternamente. E eu tenho, além disso, a chave da morte e do inferno. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, aonde é que diz na Bíblia que Jesus desceu ao inferno? Veja bem, não vai ter literalmente a palavra que Jesus foi ao inferno. Mas quando o texto vai dizer que Jesus desceu às profundezas, Jesus desceu, a palavra grega aqui para Sheol. Sheol ou Hades é a ideia de reino dos mortos. Os gregos acreditavam que o Hades era o reino dos mortos. Então, quando Jesus vai dizer que desceu à profundeza do Sheol, do Hades, do reino dos mortos, Jesus desceu, teoricamente, no nosso meio cristão, nós acreditamos que desceu ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno. Por isso que Apocalipse 1,19 vai dizer, Jesus está dizendo, olha, sobre mim eu tenho a autoridade da chave da morte e do inferno. Por quê? Porque se Jesus não tivesse tomado para si a autoridade da chave da morte e do inferno, até hoje todas as pessoas que morressem estariam debaixo da autoridade de Satanás. Todas as pessoas que morriam estavam debaixo do jugo de Satanás. Por isso que Jesus teve que ir lá e tomar a chave, porque agora Jesus está dizendo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não tem mais, porque agora todos que morrerem em mim, diz o Senhor, não morrem mais, mas passam da morte para a vida. Então, o inimigo, ele tentou inclusive para Jesus, permanecer que Jesus ficasse morto. Mas a morte não conseguiu segurar Jesus. Né? Então, perceba que tem muito conteúdo. Voltou. Amém. Então perceba que tem muito conteúdo aí nesse verso 19, porque essa chave. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo bem prático. Mais uma vez vamos lembrar de Moisés. O texto no último livro de Moisés vai relatar que Moisés foi a um monte, um lugar, onde ali ele morreu, foi sepultado, não é isso? E o que foi que aconteceu depois da morte de Moisés? Satanás foi lá requerer o corpo de Moisés. Lembram da passagem? Satanás foi lá requerer o corpo de Moisés. Por quê? Porque na ótica de Satanás, ele tinha autoridade sobre aquele corpo. Aí Deus vai lá e manda o anjo para guerrear, toma o corpo de Moisés e esconde num lugar que ninguém sabe onde está. Então a ideia aqui é que todos que morriam estavam debaixo do jugo de Satanás. E aí por isso que quando Jesus morre, Satanás diz, eu venci, porque agora ele está debaixo da minha autoridade. Mas Jesus, alguns momentos atrás, antes de morrer, ele diz ao rei, dizendo assim, todo o poder me dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus ressuscita, toma a chave, e agora chega para João e diz, eu tenho essa chave da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu. Perceba. Além das coisas que você viu, que é esse primeiro momento agora, esse primeiro contato com Jesus, você vai escrever também as que hão de acontecer depois dessas. Então, a partir de agora, tudo o que você vê, João, você vai escrever. Quanto ao mistério, o próprio Jesus traz revelação a João das coisas que ele viu no primeiro momento. E ele vai dizer, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem não entendeu? Levanta a mão aí. Quem não entendeu? Então, não entendeu?
Isso. É outra figura de linguagem. Eu acredito que a chave, pelo que eu tenho pesquisado, tenho estudado, é todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não é? Todos pecaram. Mas quando Jesus fez o sacrifício, então essa autoridade, essa chave, está nesse sacrifício de Jesus. Né? Agora o diabo não tem mais poder. Quando tem poder sobre alguém, já sabendo que Deus fez o sacrifício, é porque ele permite, ou ele não vive o evangelho, que é conhecer uma coisa, viver é outra. Então se torna, permite que o diabo seja a chave dele. Mas quando segue ao pé da letra, mesmo com suas falhas, a Jesus, então a sua autoridade, você está dando a autoridade a Jesus. Isso. A chave ou a um ou a outro. Amém? É porque, veja, a ideia de chave aqui, quando João vai trazer essa ideia, e Jesus vai falar também, é porque a gente entra logo na ideia de porta, né? De casa, né? Porque se tem uma chave, tem uma fechadura. Isso é inerente, né? Então, mas a ideia aqui, como Marcílio está dizendo, como eu disse, todas as pessoas antes, quando morriam, estavam debaixo da autoridade de Satanás. É como se ele tivesse dizendo assim: Fernando morreu, vai ficar morto. Mesmo sendo uma pessoa boa, vai para o inferno. Satanás tinha essa chave, vamos dizer assim, né? Essa autoridade de dizer: abra ali e joga ele lá. Eu estou pegando um exemplo bem certo? Quando Jesus toma essa chave, na verdade, Jesus está tomando a autoridade de Satanás, dizendo assim: agora, eu é que digo quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Jesus está dizendo: a partir de hoje, eu tenho essa autoridade na minha mão, de dizer: os que estão em mim não passarão mais pela segunda morte. Os que estão comigo, esses irão viver eternamente ao meu lado. Agora, aqueles que estiverem no lado esquerdo, né, vai para lá, maldito, que eu não te conheço. Nunca vocês estiveram comigo. Então, agora, a autoridade sobre a morte e sobre o inferno, sobre tudo que tem nesse mundo, está na mão de Jesus. E aí, quando ele vai falar dessa ideia de 7 estrelas e 7 candelabros, tanto estrela quanto candelabros traz o quê para a gente? Se você vê uma estrela, a estrela serve para quê? Brilhar, trazer luz, não é isso? Candeeiro ou candelabro, a mesma coisa, luz, certo? Então, Jesus está dizendo aqui que essas igrejas e esses anjos, esses pastores, esses líderes, esses bispos, essas pessoas que apacentam o rebanho, são pessoas que Deus dá autoridade para trazer luz para esse mundo em trevas. Então, a igreja do Senhor é a igreja que revela, que traz luz ao perdido. Por isso que o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Então, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, são sal para dar gosto, são luz para brilhar. As pessoas, quando veem você passando na rua, veem algo diferente, porque nós somos luz para esse mundo em trevas. Por isso que a igreja precisa ser lugar de descanso para os perdidos. As pessoas, quando entram na igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando organização, Igreja Batista, Alto Zé do Pinho, 4 paredes, estou dizendo isso. Estou dizendo que corpo de Deus, quando nós estamos reunidos aqui, isso é eclésia, é comunhão, é comunidade, é corpo de Deus. Então, quando as pessoas veem os perdidos, olham para este corpo que está aqui, de Deus, de Jesus, eles encontram luz para o seu caminho, água para saciar a sua sede, não é? Se arrependem dos seus maus caminhos e reconhecem que Jesus é Senhor. Amém? Então, concluímos o estudo de hoje. É bem direcional, né? E eu passei 4 minutos ali, os irmãos me perdoem. Então, na semana que vem, nós não teremos estudo, será assembleia administrativa aqui na igreja. Na próxima quarta nós retornaremos. E aí nós estaremos entrando na carta
as igrejas. E aí a primeira igreja que nós veremos é a igreja de Éfeso. Pastor, dá para a gente ver outra igreja? Dá, mas ia ficar muito corrido. Então, eu quero trabalhar com o texto da igreja, né? A cidade, porque a cidade fala muito, exprime muito do que aquela igreja era. Por exemplo, quando a gente for ver a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna, Laodiceia, não a Laodiceia daqui, né? Mas a Laodiceia cidade, né? Aí a gente vai ver que quando Jesus fala àquela igreja, ele se utiliza de ferramentas e de utensílios da própria cidade para que os irmãos entendam. Então a gente vai falar de rio, a gente vai falar de dinheiro. Tem igreja rica aqui? Tem. Igreja rica, tem igreja pobre, tem igreja soberba, tem todo tipo de igreja. Tudo dentro do contexto local que ela estava inserida. Por isso a gente vai toda quarta-feira, a partir da outra, quarta que vem a outra, estudar igrejas por igrejas. Amém?